Galerinha, vai chegando aí, por favor. Pode ir entrando na sala. Beleza, galera chegando. Vou esperar entrar todo mundo, tá? Pra gente continuar. Até que uma parte da galera entra aí. Deixa eu só falar para vocês, né? Eu estava falando do tio compostos, certo? Tio compostos. E aí parou bem no meio, mas não tem erro não. Nós vamos rapidaço fazer uma revisãozinha do que foi falado. Ó, já está quase todo mundo na sala. E aí nós vamos continuar. A minha expectativa é terminar isso hoje, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas também não vou correr que nem louco para acabar não, viu? Se não acabar, vai sobrar um pedacinho só, a gente termina no sábado. Sábado já muda de assunto, viu? Bom, então até que a galera entra aí, ó, quase todo mundo realmente, nós estamos falando dos tio compostos, certo? Tio compostos, a gente diz que são os compostos nos quais a gente substitui o oxigênio por enxofre, tá? Certo? Então, se eu tiver um composto orgânico e substitui o oxigênio por enxofre, eu crio um tio composto. Eu tinha mostrado uns exemplos para vocês. Deixa eu rapidinho repetir aqui, ó. Aqui, ó, C dupla O íon radical é um éster. Se eu trocar o O por enxofre, fica um tio éster. C dupla O em carbono secundário é cetona. Se eu tirar o O e colocar o enxofre, fica uma tiocetona. Aqui nós temos um fenol. Se eu tirar o O e colocar um S no lugar, é um tiofenol. Então, gente, você vai fazer o seguinte. Ó, quando cair um composto nas provas, né? E tiver enxofre, você imagina no lugar do enxofre o oxigênio. Aí você descobre a função e aí você descobre que tio composto é. Beleza? Eu estava falando do tiol da mercaptana, porque é o que mais cai nas provas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um enxofre. Quando tem enxofre, é um tio composto. Eu preciso imaginar o oxigênio aqui para saber se é um tioálcool, tiofenol, tioaldeído, tiocetona, tioéster, tioéter, você entendeu? Então você vai imaginar um oxigênio aqui. Bom, se tivesse o oxigênio aqui, eu teria o OH ligado num carbono saturado. Então eu teria um álcool, portanto isso daqui é um tioálcool. Tioálcool também é chamado de tiol ou ainda de mercaptana. Então, mercaptana é a mesma coisa que um tioálcool ou tiol. Como é que eu faço para dar nome num tioálcool? Pessoal, você dá nome como se fosse um álcool. Se fosse o álcool, não seria o etanol? Então, é tioetanol, tá? Você, no lugar do ol, do etanol, você pode colocar o tiol. Então, o álcool era etanol, o tioálcool é etanotiol. E um outro jeito é dar o nome do radical ligado no SH e acrescenta a palavra mercaptana. Aqui é o etil, ó, 2 carbonos é o etil. Então, pode ser etilmercaptana. Gente, lembrando novamente, né, eu falei na outra aula e vou repetir, não é muito comum cair nomenclatura. Então, para mim, se você souber identificar quem é o tioálcool, gente, já está legal. Para os vestibulares já está legal. Para o Enem também já está legal. Tá certo? Aí eu tenho esse exemplo aqui e eu vou marcar um minutinho para você fazer o nome dele para mim. Tá? Então você vai reconhecer que tio composto é esse. Aí eu quero que você faça a nomenclatura dele para mim, por favor. Então tá aí, uns 30, né, uns 40 segundos mais ou menos. Quando você assistir essas aulas minhas aqui, você fica com um caderno perto, né? Então isso daí ajuda
a gente fazer os exercícios que eu proponho aqui. Então, nós temos aí um tio composto. Eu quero o nome desse tio composto. Eu posso resolver? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu tenho um S. Gente, toda vez que tiver enxofre, é tio composto. Eu vou imaginar aqui o oxigênio. Se aqui fosse o oxigênio, eu teria um OH ligado num carbono saturado. Eu teria um álcool. Então, isso daqui é um tioálcool. Você pode falar tioálcool, tiol ou mercaptana. Qual é o nome oficial do álcool que tem um carbono? Metanol. Então, esse tio composto aqui, esse tioálcool aqui, é tiometanol. Tiometanol. Pode ser, não é, o álcool não é metanol, pode ser metanotiol. Metanotiol. Como chama esse radical CH3 aqui? Metil? Então, pode ser também metilmercaptana. Então, ó, tilmetanol, metanotiol ou metilmercaptana são os nomes do composto. Tilmetanol, metanotiol, metilmercaptana é o nome desse composto aí. Beleza? Aqui tem outro exemplo. Pessoal, mais um minutinho para você fazer para mim. Por favor. Um minutinho. Isso, vamos trabalhar, meus. Não é só ficar olhando, não. Tenta fazer o nome, a nomenclatura desse composto. Identifica qual é a função. Depois você vai fazer a nomenclatura dele para mim. Cara, eu estou ansioso para ver o seu caderno, viu, meu? Quando eu voltar, tanto lá no cursinho quanto no terceiro, vou passar um exercício, vou encher a lousa de exercício. E até que você faz os exercícios, eu vou carteira por carteira para olhar o caderno de cada um de vocês. Os cadernos bonitos, né? Vai ganhar chocolate. E o mais bonito, uma caixa de chocolate. Apesar que nessa quarentena você já deve ter engordado pra caramba, hein? De colocar uma coisa mais saudável, né? Ao invés de chocolate, uma maçã, por exemplo. Pessoal, então vamos fazer aqui a nomenclatura. Ó, dá uma olhadinha aqui. Tem enxofre, então isso aqui é um tio composto. Do grego, enxofre é tio. Então aqui é um, né, composto que tem enxofre, é um tio composto. Me ajuda aqui, por favor. Imagina que aqui fosse um OH. Ó, imagina. Se fosse um OH, eu teria um OH ligado num carbono saturado. Eu teria um álcool. Então aqui nós temos um tioálcool. Tioálcool é a mesma coisa que tiol, é a mesma coisa que mercaptana. Meus queridos, o SH está ligado nesse carbono aqui, ó. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 carbonos no composto. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, ó. Se esse SH mudar de carbono, muda o composto? Muda. Então eu vou precisar dizer aonde ele está, em qual carbono ele está. Aí eu vou começar a enumeração a partir da ponta mais próxima dele, né? Ok? Então eu vou começar a enumerar da direita. Ele está no carbono 1. Qual é o nome do álcool? 1, 2, 3, 4. Não é 1-butanol o nome do álcool? Ou butan-1-ol, não é? Então você vai colocar til-1-butanol. Certo? Olha lá, ó. Til-1-butanol é um dos nomes. Outro nome, 1-butanotiol. Pessoal, me ajuda. Como chama o radical que está ligado no SH? 4 carbonos é o butil, não é? Então você pode falar também butilmercaptana. Acertou? Então, ó, til-1-butanol, 1-butanotiol, butilmercaptana seria o nome desse composto. Tá certo? Aí, rapidinho, por favor, faça para mim o nome desse daqui, ó. Esse daí vai ser bem rapidinho, porque senão a gente não termina o que tem que terminar hoje. Então, por favor, o nome desse composto aí. Tá. Você já tá pegando as manhas como é que faz isso, né? Gente, devagar vai, viu, meu? Você tem que ficar sossegado. Dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Tem enxofre. Enxofre em grego é tio.
tá? Então, aqui é um tio composto. Imagina que aqui fosse o oxigênio. Se fosse o oxigênio, eu teria o OH ligado no carbono saturado, eu teria um álcool. Então, esse aqui também é um tio álcool, certo? Qual seria o nome do álcool se aqui fosse o OH? 2-butanol. Então, o nome desse tio álcool é tio 2-butanol ou tio butan 2-ol. Esse é um dos nomes. Aqui, ó, tio 2-butanol. 2, porque tem que indicar a posição, butanotiol. Tá certo? Pode colocar esse 2 no meio do nome, butan 2-tiol. E aí, galera, ó, esse radical aqui, ele tem 4 carbonos, ó, 4 carbonos, e a valência está nesse carbono aqui, ó. Esse carbono é secundário, ó, tá ligado em 2 outros. Então, esse aqui é o radical sec-butil. Sec-butil. Então, outro nome seria sec-butil-mercaptana. Então, ó, tio álcool não é uma função que cai muito, moçada, cai pouco, mas é legal você saber, tá? É legal você saber. Agora, outra função que também não, assim, não tem muita incidência em provas. E ela é assim, essa aqui é muito rapidinho para eu te explicar. É a função organometálica. São os organometálicos, certo? Gente, como o próprio nome está dizendo, organo vem de orgânica, vem de carbono. Metálico vem de metal. Então, função organometálica é aquela que possui um metal ligado no carbono, certo? Só que é o seguinte, por que isso não cai muito? Por que tem poucos compostos nessa função? Porque metal, ele gosta de fazer ligação iônica. E os compostos orgânicos, eles são moleculares. Então, excepcionalmente, um metal vai fazer ligação covalente com carbono. Por isso que tem poucos compostos dentro dessa função aqui. Na verdade, moçada, só tem uma classe de compostos dentro dessa função que você tem que saber. Aí tem que saber mesmo, tá? Mas como um todo, essa função aqui não tem muita importância não. Então, o que é um organometálico? É o composto que possui metal ligado em carbono. Joia? Aqui, pessoal, dá uma olhadinha, ó. Magnésio é metal, ó. Magnésio é metal. Ele está ligado num carbono. Então, isso aqui é um organometálico. Aqui também, ó. Magnésio, metal ligado no carbono. Isso é um organometálico. O chumbo também é um metal. Chumbo é metal. E ele está ligado num carbono. Então, esses 3 compostos que eu coloquei aqui na lousa, eles são exemplos de organometálicos, porque tem metal ligado numa cadeia carbônica. Organometálico. Tá joia? Agora, um detalhe. A nomenclatura de organometálico, ela não tem uma regra. Porque, por exemplo, ó, se eu trocar o nome desse... se eu puser outro radical aqui, já mudou completamente o composto. Então, como é que a gente costuma fazer nomenclatura de organometálico? Como é que a gente costuma fazer? Nós colocamos os nomes dos radicais ligados no metal e depois no finalzinho coloca o nome do metal. Esse radical aqui, ó, não é o etil, ó. Etil, esse também é o etil, ó, tudo etil. São 4 etil. Então você vai falar tetraetil chumbo. Esse exemplo aqui, ele tem uma importância muito pequena. Eu só coloquei pelo seguinte: esse composto aqui, ele foi usado por muito tempo como aditivo de gasolina. Ele melhorava o desempenho da gasolina, tá? Então, usava como aditivo da gasolina. Só que tem um probleminha. O chumbo é um metal pesado. Gente, chumbo, cádmio, mercúrio, esses metais pesados, eles são cancerígenos, eles são muito poluentes. Então, hoje a gente não usa mais isso daqui como aditivo da gasolina, tá certo? Mas eu estou colocando aqui para você conhecer. E por que isso é um organometálico? Porque nós temos um metal, chumbo é metal, ligado no carbono. Legal? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A função organometálica é importante? Moçada, não, porque tem uma incidência pequena. Só que é o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção. Existe uma classe de compostos dentro dos organometálicos que cai bastante. São chamados compostos de Grignard. Legal? Então eu vou ler aqui para você, ó.
Os compostos de Grignard são os principais organometálicos da química. Beleza? Então, ó, eu agora não vou te falar uma nova função. Eu ainda estou na função organometálico. Só que é uma classe de compostos dentro dos organometálicos. Como é que é o grupo funcional de um composto de Grignard? Tem um radical, sempre é o magnésio, o metal é o magnésio. Tem um radical, aí tem o magnésio, depois tem um halogênio. Pode ser o flúor, cloro, bromo e iodo. Então, se eu tiver radical, magnésio, flúor, é um organometálico, é um composto de Grignard. Se eu tiver um radical, um magnésio e um cloro, vai ser um organometálico, vai ser um composto de Grignard. Então, para insistir, hein, ó, composto de Grignard não é uma outra função. A função é organometálico. Só que o composto de Grignard é o organometálico mais importante que tem no vestibular. Como é que você vai saber que é composto de Grignard? De novo, ó, tem um radical, esse radical vai estar ligado no magnésio, e no magnésio eu vou ter um halogênio, ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. Certo? Deixa eu dar um exemplo primeiro aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o magnésio, tá vendo? Tá ligado no radical e tem um halogênio ligado nele. Esse composto aqui, ele é um composto de Grignard. Ele pertence à função organometálico, porque tem metal ligado no carbono, e ele é um composto de Grignard. Como é que a gente vai fazer para dar nome em composto de Grignard? Você vai colocar o nome do haleto. Aqui, por exemplo, ó, brometo, certo? Então você começa colocando o nome do haleto. Aí você dá o nome do radical, metil, etil, propil, etc. E termina escrevendo a palavra magnésio, que é o nome do metal, tá? Então, ó, o nome do haleto, cloreto, brometo, iodeto, o nome do radical e termina colocando a palavra magnésio. Então, aqui no meu exemplo, ó, brometo de propil magnésio, certo? Brometo de propil magnésio. Gente, por que esse composto é um composto de Grignard? Porque ele tem um radical ligado no magnésio e ainda tem um halogênio no magnésio. Isso daqui chama-se composto de Grignard. Quando a medicina de Uberaba fazia o vestibular separado, né, caía bastante esse composto lá, porque a gente vai aprender, a partir dele, a gente pode produzir álcool, mas isso é uma coisa que a gente vai aprender lá na frente. Hoje, eu quero que você saiba que se tiver um radical ligado no magnésio e ainda tiver um halogênio no magnésio, é um composto de Grignard. E os compostos de Grignard, eles pertencem à função organometálico. Beleza? Agora tem esse exemplo aqui, ó. Só que esse exemplo, moçada, você vai fazer o nome sozinho. Então, 30 segundinhos para você fazer a nomenclatura dele. 30 segundinhos, né? Você vai fazer a nomenclatura desse composto de Grignard aí para mim. Vamos lá. Rapidinho. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, gente, ó, esse radical aqui, ó, tem 2 carbonos. É o etil, não é? Esse é o radical etil. Então fica assim, ó, brometo de etil magnésio. Brometo de etil magnésio. Certo? Esse daqui, ó, por favor, 30, esse aqui é muito rápido, ó, 30 segundinhos para você fazer para mim. Quero que você faça a nomenclatura dele para mim. Quinze segundos. Beleza. 7 segundos. 2 segundos. Acabou. Moçada, me ajuda aí, ó. Radical ligado no magnésio e um halogênio. Isso aqui é um composto de Grignard. Ele pertence à função organometálico. Qual é o nome dele? Cloreto de metil magnésio. Cloreto de metil magnésio. Coloca
Bolo na cantina, tá bom. Então, ó, cloreto de metil magnésio é o nome do composto. Aqui, ó, cloreto de metil magnésio. Gente, deixa eu interromper um pouquinho aqui para dar um recado, né, para vocês. Você sabe que amanhã é feriado e não vai ter atividade online na escola, né? Só que é o seguinte, eu bolei acho que é Kicks que chama esse trem, eu bolei uma disputa, um desafio envolvendo toda a química, não é só química orgânica não, envolvendo a minha química, envolvendo a química do Braga, tudo, tudo. Tá? Toda a química, basicamente toda a química eu coloquei nessas perguntas. E aí, amanhã eu vou fazer um desafio, terceiro colegial contra o pessoal do extensivo. Como é que vai funcionar? Eu faço uma pergunta para o terceiro, uma pergunta para o extensivo, tá? Deve ter umas 100 perguntas. E aí a gente vai estudando química orgânica e as outras químicas, porque é tudo dentro da química, tá? E é um jeito lúdico de você estudar química. E a classe que ganhar vai ganhar um chocolate quando voltar, beleza? E aí eu estava pensando em fazer amanhã esse esqueminha aí, lá para umas 2 horas da tarde. O que você acha? Pode abrir o microfone aí se alguém quiser falar. 2 horas da tarde, ou pode ser um pouquinho mais tarde. Eu estou sossegado, pode ser qualquer momento. 2 horas da tarde eu acho que é legal. Então pode ser, gente. Pode falar no chat também se você quiser. O chat está aberto hoje. Então eu vou mandar para você depois o link direitinho, mas eu vou fazer lá por umas 2 horas da tarde. É o extensivo contra o terceiro colegial. Tudo. Então, tem tabela periódica, tem balanceamento de equações, tem oxirredução, é um monte de coisa que tem, né, para você revisar a matéria de uma forma bem lúdica. Ok? Agora, próximo exemplo é esse daqui, ó. Por favor, um minutinho para você fazer. Um minutinho. Gente, a Milene está me perguntando, vai durar quanto tempo mais ou menos? Olha, eu acho que vai durar mais ou menos 1 hora e meia. 1 hora e 1 hora e meia. Porque tem muitas perguntas, e tudo coisa legal. A gente revisa nomes comerciais da função orgânica, revisa modelos atômicos, revisa tabela periódica, mas vai mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Eu vou reservar 2 horários, né? Ok? Pode ser, então? Isso. Está me perguntando se vai ser pelo Zoom? Isso, ao vivo pelo Zoom. Aí vocês vão abrir o microfone, né? Pode abrir o vídeo também, né? E nós vamos fazer esse quiz aí, tá certo? Terceiro colegial é um desafio. Terceiro colegial contra o pessoal do extensivo, né? Vamos ver quem vai ganhar. Gente, e tem coisas lá, né, nas perguntas, tem muita coisa que a gente já estudou, mas tem umas coisas que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, viu? Tá? Então, eu mando para você amanhã dizendo direitinho o link, né? Tá certo? E quem quiser participar, eu acho que vocês têm um grupo onde estão só vocês, né? Eu tô pensando, assim, nas regras, e se você quiser me mandar lá no privado as regras, pode falar também para mim, mas eu estava pensando em fazer o seguinte, ó, pegar um aluno do terceiro para responder e um aluno do cursinho para responder. Mas só que assim, quando a gente passar a pergunta, todo mundo vai poder responder. Mas aí, para contar os pontos aqui, para ganhar o chocolate, a gente vai ouvir o representante que vocês indicarem para mim. O Samuel está me perguntando se é obrigatório. Não, assim, é legal porque é uma revisão de química, mas não é obrigatório, não. Tá certo? É que a gente está em casa sem fazer nada, né? Feriadão não vai, é como se nem tivesse feriado. Então eu bolei isso daí para você, de uma forma lúdica, de uma forma brincando, aprender um pouquinho mais de química. Tá certo? Então vamos voltar à nossa aula aqui, pessoal. O nome desse composto, cuidado, hein? Como chama? O radical que vem do benzeno. Fenil. Então fica cloreto de fenil magnésio. Cloreto de fenil magnésio é o nome desse composto aqui, tá? Gente, vamos dar uma voltadinha rápida aqui, por favor. Ó,
Rapidão, rapidão. O que é um organometálico, pessoal? É quando tem um metal ligado no carbono. Certo? Aqui, ó. Metal ligado no carbono é organometálico. É importante essa função? Não, não é. Mas esse grupo aqui eu quero que você conheça, porque ele tem uma certa importância. São os compostos de Grignard. Como é que você vai saber que é um composto de Grignard? Vai ter um radical, sempre é o metal magnésio, junto com um halogênio. Ok? Olha lá, ó. Sempre um radical ligado no magnésio, junto com um halogênio. Então, radical, magnésio, halogênio. Nomenclatura: brometo, nome do radical, né? Propil, magnésio. Brometo de propil, magnésio. Esse é o nome do composto. Tá certo, meus queridos? Então, essa daí é mais uma função que a gente discutiu com você. Pessoal, eu não estou correndo, estou de boa, né? Mas qualquer coisa você pode me interromper. Agora, nós vamos estudar os compostos que têm função mista. Então, ó, composto de função mista. Na verdade, eu nem deveria dar a definição disso, né? Função mista, o próprio nome está dizendo. Função mista é quando a gente tem... Ó, a Júlia está me perguntando aqui, Cláudio, se quiser ver a aula para revisar sem responder, pode? Lógico, pode sim. Pode, não tem problema não. Revisa a matéria de forma pressionada. O Breno falou aqui, ó, revisa a matéria de forma... Não, gente, não é não. Você vai só assistir de boa, meu. Se você não quiser nem participar, assim, responder, você só fica escutando a aula aí. Joia? Agora, eu acho que você vai querer participar porque tem muita coisa que a gente vai perguntar aqui que você conhece. Eu sei que você é bom em química, né? Talvez seja a matéria que você mais domine e você vai querer participar. Então, amanhã, às 14 horas, depois eu mando o link para você. Então, voltando aqui, quando a gente vai ter um composto de função mista? Quando você tiver mais de uma função orgânica na mesma estrutura. Tá certo? Então, vamos aos exemplos. Olha aqui, ó. Esse daqui é o aspartame, ó. Veja que ele tem um monte de funções dentro da mesma estrutura. Legal? Se você tiver duas ou mais funções na mesma estrutura, já é um composto de função mista. Gente, às vezes, quase sempre, esses compostos, como eles são gigantes, não tem jeito de fazer a nomenclatura oficial deles. E aí o pessoal dá nome comercial. Por exemplo, esse daqui, ó, o nome comercial dele é aspartame. Você não tem que decorar, não. Mas você tem que saber quais são as funções presentes nele. Então, 30 segundos da esquerda indo lá para a direita, ó. Você vai falar para mim quais são as funções presentes no aspartame. Exercício, quais são as funções presentes no aspartame. Gente, lá no desafio de amanhã, né, terceiro versus extensivo, uma das perguntas pode ser essa daqui, ó. Quais são as funções presentes no aspartame? E aí, algumas perguntas serão feitas para o extensivo. Então, é sempre A, B, A, B. A para o terceiro, A, B para o extensivo ou vice-versa. Vai ser bem legal, viu? Você vai lembrar um monte de coisa importante na química e que vai te ajudar depois nas aulas. Então, da esquerda para a direita, vamos ver quais funções, né, a gente tem aqui. Posso fazer? Então, vamos lá. Ó. Logo na ponta esquerda aqui, apareceu C dupla O, OH. Gente, você lembra, né? Isso aqui é um ácido carboxílico. Aqui nós temos um NH2 ligado num carbono. Aqui nós temos a função amina. Cuidado agora, hein? Ó. É C dupla O ligado no N, tá vendo? Isso é uma amida. Eu não sei se você falou cetona aqui, ó, tá errado, viu? Porque para ser cetona, o C dupla O teria que estar ligado num carbono secundário. Se aqui fosse carbono, seria cetona. Mas C dupla O e um N é amida. E aqui na ponta direita, C dupla O e um radical. Aqui nós temos um éster. Então é ácido, amina, amida e éster. Essas são as funções
presentes no aspartame. Ácido carboxílico, amina, amida e éster. Beleza? Sossegado ou não? Aí nós temos esse composto aqui. Eu queria que você... Esse aqui é rápido, gente. Ó, é 15 segundos, é sério. Reconheça as funções presentes nesse composto para mim. Beleza, acabou. Eu tenho halogênio, ó, flúor, cloro, bromio, iodo são halogênios. Halogênios ligado em carbono é aleto orgânico. E aqui é o grupo C dupla OH. C dupla OH é aldeído. Então, nesse composto, nós temos a função mista, aleto orgânico e aldeído. Joia! Esse daqui, moçada, ó, é zingerona. É um composto também que não dá para fazer a nomenclatura oficial dele. Então, a gente coloca nome comercial. Por favor, veja para mim quais são as funções presentes nesse composto. Esse também é rapidinho. São 20 segundos para você dizer para mim quais são as funções presentes no composto. E amanhã não perca, às 14 horas, desafio terceiro colegial contra o extensivo. Gente, então vamos lá. Ó, ali em cima eu tenho um O e ele está ligado em 2 carbonos, certo? Ele é um heteroátomo. Aqui nós temos um éter. Aqui embaixo eu tenho a hidroxila ligada diretamente no anel mesênico, fenol. E aqui à direita eu tenho C dupla O, agora sim, ó, ele está ligado num carbono secundário. Isso aqui é uma cetona. Então, éter, fenol e cetona são as funções presentes nesse composto de função mista. Gente, você está ouvindo falar muito da cloroquina, né? Eles estão testando esse remédio aí no combate do coronavírus, não é isso? Olha aqui a estrutura da cloroquina. Fala para mim, quais são as funções presentes na cloroquina? É óbvio que não precisa decorar a fórmula dela, viu, gente? Mas pode aparecer aí a fórmula dela pronta no vestibular, desse jeito aí. Aí ele pode, né, dizer para você quais são as funções presentes, ele pode pedir para você dizer, por exemplo, a hibridação de algum carbono. Beleza? Então, isso aí pode aparecer. Agora, não precisa decorar que a forma da cloroquina é isso, não. Então, vamos lá. Aqui na ponta esquerda tem um halogênio ligado no carbono. Então, aqui nós temos um aleto orgânico. Depois nós temos nitrogênio, ó. Nitrogênio. Nitrogênio, só com carbono e hidrogênio, é amina, né? Então, na cloroquina nós temos aleto orgânico e amina. Tá certo? Agora, moçada, deixa eu te mostrar como é que você vai fazer a nomenclatura de compostos de função mista. Então, presta atenção aqui. E assim, se não der tempo de explicar direitinho, no sábado eu volto a partir daqui, tá? Não vamos correr, não. Eu quero que você aprenda legal isso daí. O negócio é o seguinte. Aqui estão os grupos funcionais que podem aparecer nas funções mistas. Ácido carboxílico, aldeído, cetona, álcool, amina e aleto orgânico. Normalmente são esses que aparecem. O negócio é o seguinte. Quando você tem, por exemplo, um ácido e qualquer outra função, a gente diz que o ácido ele tem prioridade. Então, ó, aqui para cima é a prioridade crescente. Então, se você tem, por exemplo, um ácido e um aldeído, o ácido é considerado o principal. Ele tem prioridade em relação ao aldeído. Se você tiver um ácido e uma cetona, o ácido ganha da cetona. Se você tiver um ácido e um álcool, o ácido ganha. Então, o ácido, ele tem sempre prioridade. Ele vai ser considerado a função principal do composto. E quem está abaixo é considerado como um ligante, como um radical apenas. Agora, se você tiver, por exemplo, ó, na mesma função, cetona e amina, aí a cetona é a função principal. Então, quem está mais em cima tem prioridade, é principal em relação a quem está mais embaixo. Joia? Bom, isso aqui você sabe, ó. Quando um ácido carboxílico está sozinho, a gente usa a terminação oico, né? Por exemplo, metanoico. Aldeído, você usa al, por exemplo, propanal. Cetona, butanona. Alcool, propanol. Não é assim que você faz? Agora, se a função não for a principal,
você não vai usar essas terminações, não. Você vai usar outra terminação. Então, por exemplo, ó, se você tiver um ácido e um aldeído, o ácido ele vai ser o principal. O ácido é sempre o principal. O aldeído ele vai ser considerado simplesmente como um ligante, como se fosse um radical. E aí, você vai colocar para o radical de aldeído, você vai colocar ou óxido ou formil. Tá? Calma que eu vou dar exemplo. Agora, se você tiver uma cetona como função secundária, vamos supor que você tenha, pessoal, um ácido e uma cetona no mesmo composto. O ácido é o principal, a cetona é secundária. Aí o grupo funcional da cetona você vai chamar de óxido. Então, óxido serve para aldeído ou serve para cetona. Para aldeído pode ser óxido ou formil e para cetona você usa só óxido. Agora, se tiver uma hidroxila, se for um álcool, você vai usar hidroxi. Não é hidróxido, tá? A hidroxila, o OH, na função mista, você vai chamar de hidroxi. Se você tiver o NH2, o grupo da amina, você vai chamar o NH2 de amino. E se for um aleto orgânico, você vai dar o nome desse aleto orgânico. Cloro, bromo, iodo e assim vai. Tá ok? Então eu vou deixar, né? Eu vou enviar essa tela para você. Você vai passar no seu caderno, não tem erro, meu. O ácido carboxílico é sempre o principal. Os outros, eles serão secundários, né? Quem está em cima é o principal, quem está embaixo é o secundário. Aí você tem que gravar essas terminações aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, esse, por exemplo. Eu queria que você, em 15 segundos, fizesse o nome desse composto para mim. Por favor. Não é para reconhecer a função só, não, viu? Eu quero que você faça o nome do composto para mim. Então, de boa. Acho que você está escrevendo ou fazendo mentalmente, não sei, né? Legal, legal. Beleza, então vamos lá. Ó, quais funções eu tenho aqui? Gente, COOH é ácido carboxílico. OH ligado em carbono saturado é um álcool. Então aqui nós temos uma função mista. Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Ó, voltadinha. Álcool, a gente vai usar hidroxi. Quando ele não é função principal, eu uso hidroxi. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. 2-hidroxi propanoico. A palavra ácido é facultativa. Se quiser, pode colocar. Ácido 2-hidroxi propanoico é o nome do composto. Ácido 2-hidroxi, né, propanoico. Agora, moçada, deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. Ó, em ácidos carboxílicos, o carbono 1 é sempre carbono 1. O carbono 2, além de carbono 2, ele é chamado de carbono alfa. E isso só em ácidos carboxílicos. O carbono 3 é o carbono beta. Então, nesse caso aqui, como o OH está no carbono 2, eu poderia usar carbono alfa também. Então, poderia ser ácido alfa hidroxipropanoico. Tá? Então, ou é carbono 2 ou carbono alfa. Então, ó, o 1 é sempre 1. O 2 é alfa, o 3 é beta, o 4 é gama. Então, aqui vai ser 2-hidroxipropanoico ou alfa-hidroxipropanoico. Certo? Esse exemplo aqui foi aquele que eu já mostrei para você, né? Aleto orgânico e um aldeído. Gente, 15 segundinhos para você fazer o nome dele para mim. 15 segundinhos para você fazer a nomenclatura dele. Eu tenho um cronômetro bem aqui na minha frente, tá? Então a gente vai marcando o tempo. Aí, beleza. Então vamos lá. Ó, eu tenho 3 bromos, não é? E aqui, pessoal, ó, são 2 carbonos. Ó, 1, 2, 2. Então vai ficar tribromo etanal. Aldeído é al. Então eu tenho tribromo etanal. Não precisa colocar números, porque esses 3 bromos só pode estar nesse carbono aqui. Então é o tribromo etanal, a nomenclatura composta desse composto de função mista, tribromo etanal, é um aldeído. Gente, ó, eu estou sendo avisado aqui que falta menos de 1 minuto, então daqui a pouquinho eles vão terminar a nossa aula. Então, só para você recapitular, amanhã, às 14 horas, nós vamos fazer o desafio, terceiro colegial versus extensivo, valendo chocolates, tá? Amanhã não é matéria nova, então se você
já marcou uma viagem para amanhã, né? Se você vai ao clube, fica despreocupado, amanhã é feriado, não é aula